Olá, profs, bom dia. Hoje, dia 6 de abril, venho aqui fazer alguns esclarecimentos, com relação a muitas dúvidas que estão chegando até nós naquilo que diz respeito à plataforma Presença Aula Paraná, tá? Então, primeiramente, ressaltar que todas aquelas faltas que foram registradas nesta plataforma no mês de março, elas serão suspensas, canceladas, eliminadas, porque neste período, essa plataforma, o sistema, de uma forma geral, ele estava em construção e passando aí por ajustes que eram necessários. Então, não é confiável, aqueles registros que foram apresentados lá, por isso eles serão, então, descartados. Para o mês de abril, nós já temos aí a ideia de funcionamento na sua totalidade desta plataforma. Mas, mesmo assim, a gente percebeu algumas inconsistências, alguns registros de presença do professor que não são verdadeiros, que não estão de acordo com aquilo que na prática aconteceu. Então, a gente vai aguardar ainda. Nesse momento, nós não temos a opção para justificar essa falta liberada. Então, nós estamos aguardando o aprimoramento desta plataforma para que, a partir desse momento, a gente comece as justificativas. Tá? E isso vem também de encontro com a apresentação do novo programa do BI que deverá acontecer nesta sexta-feira. Certo? Então, primeiramente, primeiro ponto que nós temos que levar em consideração. Vamos precisar fazer um ajuste de horário durante as nossas aulas. Vocês sabem que durante o nosso dia a dia, de forma presencial, nós temos alguns ajustes nos horários das nossas aulas, 5 minutinhos a mais, 5 minutinhos a menos, para que a gente possa respeitar condições de transporte escolar e outras situações. Durante o período diurno, conforme resolução, a nossa matriz curricular atende a um período de 833 horas anuais, e durante o período noturno de 800 horas anuais, cumprindo aí aquilo que determina a LDB. Então, no período da manhã e no período da tarde, nós deveremos ter obrigatoriamente 5 aulas de 50 minutos diariamente. Então, nós vamos precisar fazer esse ajuste, e eu vou encaminhar aqui na sequência os novos horários, para que esteja em conformidade o LRCO com o programa Classroom, que registra aí as MITs, e desta forma a gente possa garantir que o registro seja verdadeiro, certo? E no período noturno nós teremos aí a adequação para 3 aulas de 50 minutos, lembrando que a primeira e segunda aulas 50 minutos, intervalo de 10 minutos, terceira aula de 50 minutos e as 2 últimas aulas são aulas de 45 minutos. Feito esse ajuste, prof, a gente mantém a forma de realizar a MIT. Vocês devem fazer o login com o e-mail @escola, vocês devem permanecer por no mínimo 40 minutos logados em cada horário de aula, com a câmera aberta ou apresentando alguma coisa. Se você inicia uma apresentação e fecha a sua câmera, não tem problema. Vai validar a sua presença da mesma forma. Então, você deve estar com a câmera aberta ou fazendo a apresentação num período de 40 minutos no intervalo do horário de aula do RCO, certo? Para aulas geminadas, nós temos a possibilidade de gerar um link apenas e o tempo mínimo de 80 minutos. Mas esses 80 minutos eles devem ser distribuídos 40 minutos na primeira aula e 40 minutos na segunda aula, certo? Se o professor ficou logado 50 minutos na primeira aula com o mesmo link e 30 minutos na segunda aula, a segunda aula vai aparecer falta, porque não serão compensados os minutos que faltam na segunda aula com os que sobram na primeira. Então, muita atenção com relação a isso, tá? Você pode utilizar o mesmo link, mas você tem que ter o registro de 40 minutos em cada aula. Caso você tenha aulas que são interrompidas pelo intervalo, você interrompe a MIT e depois você pode até iniciar
continuar, né, no horário seguinte com o mesmo link, mas tem que interromper durante esse intervalo, tá certo? Qualquer dúvida, a gente ainda está à disposição.